Simbora. Vamos começar por essa questão aqui, porque nessa aqui dá pra gente fazer, dá pra gente falar algumas coisas. Inclusive sobre o que tu falou, Davi. Esqueçam esse desenho que tá aqui do lado, tá? Isso aqui foi uma outra aula que a gente tava dando tempo desse. Esqueçam esse desenho aqui do lado. Aqui, ó. Opa. Meu Deus do céu, e eu jurando que tava compartilhando a tela. Pronto, tá aí, ó. Sobre os quinidários. Bora começar pelos quinidários e depois volta para os poríferos. Eu acho que os quinidários eles são um pouquinho mais complexos. Então vamos começar pelos mais complexos para depois a gente ir pro mais fácil. Rapidinho, peraí. Bora. A maioria dos quinidários tem habitat aquático, sendo poucas espécies de habitat terrestre, as quais são representadas por pólipos. Segundo, os quinidários são urticantes e para isso dispõem de baterias de células especializadas chamadas coanócitos. 3. Alguns quinidários se reproduzem por alternância de gerações, quando então os pólipos dão medusas e as medusas dão pólipos. E aí, o que acham? Heitor disse que é só a terceira. E aí, vocês concordam? E aí, o que acham? Alguém tem alguma ideia? Ninguém tem mais nenhuma ideia, não? Certo, certo. Só a terceira? Vamos embora pra gente não demorar muito. Vê. Cadê? Aqui, ó, vamos lá. A maioria dos canidários tem habitat aquático. Certo, sendo poucas espécies de habitat terrestre, as quais são representadas por pólipos. Vê só. Quais são os canidários que são pólipos, que são pólipos permanentes? São as anêmonas, por exemplo. E, sinceramente, eu nunca vi uma anêmona no meio da Amazônia, por exemplo. Nunca vi, realmente, assim, nunca tive o prazer de ver. Nunca vi, por exemplo, no meio da Mata Atlântica, realmente, assim. Então, olha, eu não acho que acham fora do habitat aquático, né? Então, vamos daí, brincadeiras à parte, os quinidários, eles são 100% aquáticos, tá? Eles são animais junto com os poríferos, eles são animais que são 100% aquáticos. Eles existem exclusivamente no meio aquático, tá? As fazem representadas por pólipos? Não. Sendo curto e direto, não. Então, não. Segundo, os quinidários são urticantes.
certo? E para isso dispõe de baterias de células especializadas, chamadas coanócitos. Até o especializado estava tudo certo. Até o especializado estava tudo certo, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, perfeito. Até que começou o coanócito. Aí tem que não, gente. Coanócitos. Coanócitos são células presentes em poríferos. São células presentes em poríferos. Então, não são coanócitos. Vamos lá. Só pra gente lembrar. Qual é o nome da célula? Mandem aí no chat. Qual é o nome da célula que é urticante nos quinidários? Vocês lembram? Quinoblasto, quinidócito. É um quinidócito, galera. São quinidócitos. Olha como ele é bonitinho aqui do lado, ó. Não se preocupem, vocês não precisam decorar todos esses nomes, mas só pra entender direitinho. Isso aqui é como se fosse um flagelo. Vamos entender isso aqui como se fosse um flagelo. Qual que é a diferença? Enquanto os flagelos eles servem geralmente para locomoção, esses aí eles têm capacidade de liberar certas substâncias urticantes. Substâncias que causam efeitos urticantes na pele das vítimas, enfim. Dependendo do animal, dependendo da vítima, essa substância pode matar, pode vir a realmente causar problemas mais graves, mas no caso de humanos é muito difícil que isso aconteça, a não ser, é claro, que seja um animal tipo uma vespa do mar. Aí de fato é mais complicado, mas uma água viva comum, sei lá, uma caravela ainda é mais perigoso, mas não tanto pela vespa do mar. Mas se for uma água viva comum, assim, uma água viva que a gente vê com mais frequência, aí não tem tanto problema. É mais uma dormência, algo. Pode chegar a uma queimadura, enfim, mas nada muito sério. Mas é isso, resumidamente, ele fica meio que protegido aqui no reservatório, ele fica aqui guardadinho no reservatório e quando alguma coisa chega perto dele, ele libera esse flagelo e esse flagelo libera as toxinas, tá? Deu pra entender? Rapidinho, só pra... Nematócitos. Nematócito é exatamente isso aí. O nome desse flagelo aí, entre aspas, é nematócito. Só pra gente... Por isso que eu disse, vamos entender como um flagelo. Não é bem um flagelo, mas pode entender como um flagelo, fica mais fácil. Aqui. Aí vamos lá. Essa aí foi só pra gente, só uma apanhado geral aqui no nessa outra parte. Vamos lá. Alguns que, epa. Ih, rapaz, difícil. Né? Alguns quinidários se reproduzem por alternância de gerações. Quando então os pólipos dão medusas e as medusas dão pólipos. Tá certo. Não é isso? Reprodução chamada reprodução por alternância de geração. Alternância de gerações é o nome da reprodução que os quinidários fazem na qual eles conseguem sair da fase de pólipo para medusa, da medusa para o pólipo e fica nesse ciclo, sabe? Eu até peguei uma imagem aqui para mostrar para vocês. Vou pegar uma imagem aqui legal para mostrar para vocês. Massa. Peraí. Mas enfim, só para ter certeza, se apenas estiver correta, a resposta é a letra A. 1 e 2 estão corretas? Não. 1 e 3 estão corretas? A 3 está, a 1 não. A 2 e 3 estão corretas? A 2 não está, a 3 está. As 3 estão corretas também não. Então, letra A. Tá? É isso. Bora só. Deixa eu só pegar essa imagem aqui da reprodução dos quinidários, só pra gente ter uma ideia. Aqui. É isso. A ideia da reprodução deles é isso aí. Vê só. Uma medusa, a fase medusa, que é a fase em que eles conseguem se locomover, tá certo? A fase denominada de vagens, a fase em que eles são vagens. Existe a fase em que eles são sésseis,
que eles são fixos, 6. E a outra fase em que eles são vágeis. Tá certo? Quando eles são vágeis, eles se locomovem pela água, eles têm aí os tentáculos que eles conseguem se locomover. A medusa, ela libera suas células, né, para reprodução. E essas células, quando fecundadas, elas formam a larva. Essa larva se sedimenta no chão. Vamos supor que aqui tem um chão. Aqui tem um chão. Aqui tem um vazio, uma água viva que vai ficar bonito? Não, mas dá para entender. Isso é o que importa. Tá uma desgraça, mas ainda dá para entender, isso é o que importa. Ela libera a célula, essa célula vira uma larva, como está desenhado ali do lado, e essa larva ela vai e se fixa no chão. O que acontece quando ela se fixa no chão? Ela vira um pólipo. Esse pólipo, quando ele vai crescendo, ele se torna essa estrutura um pouco maior. E essa estrutura, ela vai saindo pedaços dela mesma, assim. Ela vai soltando pedaços dela mesma e esses pedaços se tornam medusas. Tá certo? Percebe que uma única célula vira uma larva, um pólipo, e esse um pólipo ele pode se dividindo e formando várias medusas, tá? Deu pra entender? A reprodução deles é mais ou menos assim, tá? Certo? Tá ok? Maravilhoso? Perfeito? E aí? Tudo certo? Tranquilo? Bom? Bom? Não? E aí? O que acham? Tranquilo? Então tá bom. Simbora. Próxima questão. Aqui. Primeiros animais com cavidade. Aqui. Assinale as proporções a seguir. Analise, no caso, né? Primeiro. Opa! Repete a parte. Desculpa, não tinha visto antes. Repete a parte da medusa. Vamos lá. Epa, página errada, peraí. Só pegar a imagem de novo. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma medusa que ela libera, ela libera as células dela. E essas células, quando fecundadas, formam as larvas. Uma larva. Essa larva, quando se fixa no chão, vira um pólipo. E esse pólipo, quando ele vai crescendo, ele fragmenta partes de si mesmo, sabe? Literalmente caem pedaços dele, assim. São liberados pedaços dele. É como se, por exemplo, se a gente estivesse andando e caísse um braço, sabe? É uma coisa assim. Cai um pedaço dele e esse pedaço vira uma medusa, sabe? É exatamente isso. Tanto que, se tu analisar direitinho, se tu pegar essa medusa e virar pra cima, imagina que tu tá com essa medusa aqui virando pra cima. Não parece isso aqui? Não parece isso aqui? A ideia é basicamente essa. Que quando vamos supor que esse pedaço aqui em cima, ele solta e vira essa medusa aqui. É isso. Entendeu agora? Entendeu? Beleza, nada? Vamos... Eita. Só voltar isso aqui. Peraí. Só voltar pra questão. Vamos lá. Analise as proposições a seguir. Primeira proposição. Primeiros animais com cavidade digestiva. Formação de dois tipos morfológicos de indivíduos. 3. Esqueleto formado por espículas ou espongina. 4. Presença de células urticantes para defesa e captura de presa.
5. Presença de células flageladas que realizam movimento de água no corpo do animal. E aí? O que acham? Então disse que é a letra C. Alguém mais tem alguma ideia? Letra E, letra... Letra E, então. Simbora. Primeiros animais com cavidade digestiva. Sim, de fato, os quinidários eles foram os primeiros animais com cavidade digestiva. Tá certo? Como é que é a estrutura de um porífero, então? Que são os animais que vêm logo antes deles. Vamos dizer que a estrutura deles é... Opa! Que a estrutura deles é mais ou menos assim. Nem o Microsoft salva. Enfim, vamos supor que a estrutura deles seja mais ou menos assim. Aqui, ó. Essa parte externa, isso aqui é um porífero, tá? Coisa importante, isso aqui é um porífero. Vê só. Essa parte externa é como se fosse, entenda, como se fosse a pele dele. Porque as, os poríferos, eles não têm de maneira nenhuma pele, tá? Pele é uma característica de seres que têm mais de uma. Oh meu Deus, mais de uma. Poxa, esqueci o nome. Mas são divisões que as células têm quando estão na etapa de embrião. Vocês vão ver isso mais pra frente com o Belly. Que quando eles estão numa fase de embrião, essas células elas se organizam em folhetos embrionários. Essas células fazem literalmente folhas, assim, vão fazendo folhinhas. E essas folhas elas são chamadas de ectoderme, mesoderme e endoderme. Os poríferos, eles não fazem essas folhas. Então, assim, essas folhas elas formam os tecidos. E como eles não formam essas folhas, eles não têm tecidos. Entendeu? É bem simples, bem tranquilo de entender. Aí, vê só. Essas células que ficam, cadê? Essas células que ficam aqui na frente, que formam essa, entre aspas, pele deles, são chamadas de pinacócitos. Pinacócitos. Esse canal
que fica aqui no meio, fica aqui, atravessando eles, chamam-se ósteo. Ósteo é o canal por onde passa água, é onde passa nutrientes. E esse principal que fica aqui em cima chama-se ósculo. Eu não sei se Belly mostrou para vocês, mas na turma da gente do ano passado ela mostrou um videozinho assim que era de um pesquisador pegando um líquido assim que não fazia mal à esponja, claro, mas ele era colorido. E quando ele colocava esse líquido perto dela, esses poros que servem justamente para filtrar essa água, filtrar os nutrientes, essa água entrava pelo ósteo e a gente só via a água saindo pelo ósculo depois. Ficava parecendo uma chaminé de fábrica, assim, não sei se ela mostrou pra vocês, se ela teve tempo de mostrar pra vocês. Pois é. Aí, assim, cara, pra quem gosta de biologia, assim, bicho, esse vídeo é maravilhoso. Aí, vamos lá. Cadê? Aqui. Pinacócitos, células que fazem as células que fazem o revestimento, né? As células que fazem o revestimento aí do como é? Do nosso porífero, tá? Lembrando que isso aqui é um porífero ainda. Lembre disso, pelo amor de Deus. Cadê? Aqui, coisa importante também. Aqui dentro dessa grande cavidade que fica aqui, mas lembrando que não é uma cavidade digestiva ainda, tá? Isso aqui é só uma região de concentração de água mesmo. Aqui a gente vai encontrar uma grande quantidade de células. Quando eu quero que tu muda, tu não muda, né, rapaz? Vê mesmo. Sacanagem. Vê, isso aqui são os coanócitos. São as células mais importantes dos poríferos, tá? Só pra gente, eu sei que a gente tá destoando um pouquinho da questão em si, mas só pra gente dar uma analisada nisso aqui. Aqui dentro da cavidade, aqui na cavidade em si, existem vários coanócitos desses. Vários. E são as células mais importantes dos poríferos. Esses coanócitos, eles têm esses flagelos que quando eles balançam, eles são tantos, que quando eles balançam, eles são capazes de lançar a água para cima, em direção ao ósculo. Eles balançam sempre em um sentido só, eles seguem assim, ele empurram para cima, contraem, empurram para cima, contraem, empurram para cima e fica nessa, sabe? Só levantando para cima, de modo que a água siga um único fluxo e os nutrientes que vierem junto com ela também alimentem todas as células do porífero, tá? Aí vamos lá. E estudinho aqui que eu peguei para dizer é só para dizer que isso aqui no meio, isso que a gente construiu aqui no meio, não chega a ser ainda uma cavidade digestiva, tá? Não chega a ser ainda uma cavidade digestiva. É mais como um compartimento, sabe? Entenda como um compartimento, como sendo uma estrutura interna para revestimento não, perdão, para digamos, o centro de comando, digamos assim, para ficar mais fácil. Centro de comando. Tá? Aí vamos lá. Formação de dois tipos morfológicos de indivíduos. Sim, lembrando que a gente está falando de quinidários ainda. Os quinidários, eles produzem, sim, eles são seres que produzem dois tipos morfológicos de indivíduos. A gente viu agora há pouco as medusas e os pólipos, né? Então, sim, produzem dois tipos morfológicos de indivíduos. Esqueleto formado por espículas ou por espongina. Não. Isso é a característica dos poríferos também, tá? Aqui, entre aspas, cavidade digestiva, que a gente viu que não é, e o meio externo, e os ossos, né, e os pinacócitos, a gente vai ter essa parte aqui do meio. O que é essa parte do meio? Essa parte do meio, galera, é para ser o mesoílo. Essa camada do meio chama-se mesoílo. Vou até colocar aqui do lado. Se alguém quiser tirar print depois. Mesoílo. Não tem acento, não esqueci disso. Não tem. Opa. Mesoílo. Característica minha. Eu tenho toque com de português. Enfim, mesoílo. São espaços entre coanócitos e pinacócitos. Espaço entre os coanócitos, aqui no meio, e os pinacócitos, aqui no meio, tá?
Mesoílo. Esse mesoílo, galera, eles podem ser formados a depender da espécie da esponja de diversas coisas. Mas a principal são as espículas ou a espongina, tá? Lembra disso que isso também é importante. Presença de células urticantes para defesa e captura de presa, sim. Presença de células flageladas que realizam movimento de água no corpo do animal. Isso aí também é característica dos poríferos, foi o que a gente viu agora há pouco. Então, também não. Qual a resposta? 1, 2, 4. 1, 3 e 5? Não. 2, 3 e 4? Também não. 2, 4 e 5? Não. 1, 2, 3, 4, 5? Não. 1, 2, 4. Letra E. Todo mundo entendeu? Cuidado no grupo? Pode, pode. Vou mandar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar... Como é? A relação das questões. As questões que eu tô usando aqui. Com gabarito, claro. Aí, se vocês quiserem, eu também mando os prints aí da... Apesar que essa aula está sendo gravada, então assim, para quem for do Titãs, a gente vai colocar lá no site e a gente vai seguir assim, tá? Mas todo mundo entendeu? Nada? E aí, Vinícius, Davi, todo mundo entendeu? Então, todo mundo entendeu? Beleza. Só vai. Isso pode ser interpretado de duas maneiras. Isso pode ser interpretado como, não, vai-se embora, vá. Como no sentido de, não teria nada mesmo, vai-se embora. Ou então no sentido de, enfim. Ei, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Esse bicho não presta não, meu Deus do céu. Ai, ai. Você compactua dessas coisas, Davi? Não esperava isso de você, não. Enfim, se você diz... Vamos lá. Eita, que essa imagem tá uma tristeza, né, rapaz? Mas faz parte. Se alguém viu que tinha a boleta marcada aqui, ficado para sempre, tá? Os poríferos são considerados os animais mais primitivos. Não possuem tecidos verdadeiros, dessa maneira não possuem órgãos especializados na digestão, por exemplo. Dessa maneira, cada célula que forma a sua estrutura é cristalizada. Observe a figura abaixo que mostra as principais estruturas de um porífero. Tá muito complicado. Deixa eu pegar essa imagem de novo aqui. Peraí. Calma aí. Aqui, agora eu acho que melhorou um pouquinho. Mas tudo certo. Aqui, ó. Vamos entender primeiro a imagem para depois a gente pegar a questão. Vê. Isso aqui são os poríferos. Isso aqui é o solo. Os poríferos estão aqui. Isso aqui é um porífero. Aí desse porífero ele puxa uma setinha e mostra como é a estrutura dele mais ou menos. A parte interna, que foi o que a gente falou agora há pouco, tem... Opa, me mandou alguma coisa? Minha gente, eu falando horrores aqui, vocês não ouviram nada. Meu Deus do céu. Difícil, viu? O que eu tava dizendo era que isso aqui embaixo, cadê? E aqui embaixo a gente tem um porífero, solo, porífero, bonitinho, maravilhoso, perfeito. E esse porífero, ele pega um corte dele e coloca pro lado, assim. Coloca aqui pro lado e ele mostra mais ou menos os tipos celulares que nós temos. Primeiro deles, coanócito. Coanócito, galera, ele é uma célula que a gente falou agora há pouco, né? Tá aqui, olha que perfeição. É igualzinho sim. Quem não achar é porque é invejoso. Aqui, quarto. É um coanócito bonitinho, pequenininho, organizado, né? Perfeito. Ele mexe lá, mexe bem, perfeito, maravilhoso. Vamos lá. Aí a gente vai ter
Os que estão na parte externa, aqui a gente vai ter o ducto, né, para entrada aí do da água, enfim. Aí eu não vou dar muito spoiler não, porque acabei de dar um spoiler de uma das alternativas, então, simbora. Pera aí, viu? Paciência. É difícil, meu Deus do livro. O corte ficou feio, mas dá pra entender. Dá pra entender o quê? Pera aí. Calma, paciência. Aqui, ó. Baseado nisso aqui que a gente viu agora. Qual é o quê? Complicado, né? E aí, galera? E aí? Todo mundo vai descer, né? Vamos fazer de conta que aqui tem A, B, C, D. Letrinha C, galera. Letrinha C. Como o Davi se pronunciou. Cara, se eu fosse sério com vocês, eu não sei. Com exceção do Coanóstolo, eu não sei o nome vinculado a nenhuma estrutura dessa. Não sei. Por que eu não sei? Porque a relevância disso pro Enem é. Como diria, vocês vão ouvir Davidson falando esta palavra. Eu não lembro se é no ano que vocês estão agora ou se é ano que vem. Vocês vão ouvir ele falando assintotando. Isso aí, a relevância disto aí no Enem, assintota o zero. Então, assim, pois é, falou. Davidson e suas pérolas. A relevância disso, do nome de cada uma delas, assim, no Enem, assintota o zero. Tá? Então, assim, não se preocupem. Não é só vocês que não lembram disso. Ninguém lembra disso, tá? Fiquem tranquilos. Mas vamos lá. Só pra gente fazer aqui o vínculo direitinho. Vê. Qual é o nosso? Foi o que a gente viu agora há pouco. Qual é o nosso? Bonitinho, organizadinho. Ah, perfeito. Ele é organizadinho, minha gente. Ele é bonitinho. Amebócito. Amebócito é esse aqui. Eu acho, de verdade, eu acho que isso aqui me remete a amebócito porque me lembra daquela ameba. Ameba não, amoeba, tá ligado? Que pelo menos, não sei se vocês brincaram também, mas eu brincava muito disso quando eu era pequenininho. Aí, muito não, mas enfim, tantinho. Aí, tipo, me recorda, sabe, uma coisa que faz vínculo com a outra. Então, assim, se vocês forem tiverem essa mente viajada feita a minha, assim, talvez vocês consigam também. Aí, vê, espícula. Isso aqui, ó. Espícula é esse. Como é que a gente pode fazer um paralelo com isso? Pode fazer um paralelo com um triângulo. Triângulo, uma. Se vocês gostarem de cultura japonesa, pode ser uma estrela ninja, assim, uma coisa assim, sei lá. Enfim, fica a seu critério. Um porócito é, enfim, um nome sugestivo, poro, né? Poro, canalzinho, passa água do outro lado. É isso. Perfeito. Eu já pensei, pois é, lembra a Moeba, bicho. Lembra a Moeba. É sério que você não lembra de Moeba com isso, não? Só eu lembro do esquisito. Eu pensei em Ameba, pensei em Moeba, pensei um bocado de coisa assim. Ajuda a fazer o vínculo uma coisa com a outra.
Pois é, tô dizendo. Celso também é a cultura, viu? Aí, mas é isso. Não precisa lembrar, tipo, totalmente assim de como é direito, a estrutura, o nome de cada uma delas, nem muito menos a forma. Se puder, é bom, porque, tipo, sabe aquela coisa de melhor prevenir do que remediar? Se puder, pelo menos fazer alguma coisa para lembrar, assim, é bom. Mas eu não diria que é a melhor coisa, pelo menos não pro Enem. O SSA, enfim, do SSA não duvido não. Mas do Enem não, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Rapaz, eu acho que é isso. Eu separei, realmente foram poucas questões que eu separei. É, separei poucas questões. Então, é isso, galera. Vocês lembram se tá faltando alguma coisa, algum ponto pra gente falar? Faltou algum... Eita. Faltou alguma coisa pra gente falar, pra gente comentar? Também não lembro. Não, não. Ah, só pra gente comentar, só pra não... Só pra eu dormir tranquilo hoje. Reprodução... Ah, é verdade, verdade. Boa, 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 boa. Então, antes da gente partir para outro ponto que eu esqueci de comentar, vamos só dar uma olhada nisso também, isso é importante. Vou pegar uma imagem aqui para a gente falar sobre isso. Ó, essa imagem aqui é legal porque ela envolve todos eles. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, como é bonitinho. Vê. Primeiro de tudo é a regeneração, tá? Vamos focar no que está escrito aí. Pessoal, regeneração. Regeneração, como é que funciona a regeneração? Se eu tenho um pedaço, um trecho que tenha, enfim, uma certa quantidade de células, e nesse caso são células específicas. Eu não vou me recordar agora o nome delas. Perdão, eu não me recordo o nome delas agora. Mas são células tronco, que elas são capazes de se transformar em outras células de esponja. E por causa disso elas conseguem. Aqui achei. São os arqueócitos. Eu tô com a colinha aqui do lado. Aí só para lembrar dessas coisas. No caso da regeneração, aqui ó. Regeneração. Regeneração é proporcionada por grupo de células tronco totipotentes, ou seja, que elas conseguem se transformar em qualquer outro tipo celular, chamadas arqueócitos. Arqueócitos são células das esponjas que elas conseguem se dividir. Elas conseguem se dividir quando a esponja sofre algum tipo de ameaça, algum tipo de problemática, enfim, elas conseguem se dividir, conseguem se reproduzir, no caso, aliás, conseguem se dividir mesmo, e formar outra esponja, tá certo? Dos pedaços que tem essas células, elas viram outras esponjas, tá? Essa é a regeneração. O brotamento é diferente. O brotamento faz com que uma mesma célula, um mesmo ser, ele consiga gerar. Nesse caso, é uma reprodução ainda assexuada, se eu não estou enganado. E esse broto, ele surge ainda anexo ao animal, ainda anexo ao ser. E quando está numa, digamos, um período bom, e quando ele cresceu o suficiente, ele cai. No que ele cai, ele, digamos, enraiza no chão, ele fixa no chão, e ele fica ali agora. Essa é a reprodução por brotamento. Por brotamento. Tem um animal primitivo, um animal primeiro, e esse animal primeiro, ele gerou um outro serzinho pequenininho anexo a ele, junto dele. E quando esse serzinho cresceu, esse serzinho caiu no chão, se fixou no chão e ficou por ali mesmo. Para depois continuar o ciclo. Para depois ficar nessa. Sabe? É assim que funciona. Deu pra entender? Isso aí é a parte de brotamento. Tá? Aí, vamos lá. Brotamento e a gemulação. Vê só. Essa gemulação, ela acontece principalmente em esponjas de água doce. Lembrem disso, esponjas de água doce. Esponjas de água doce. Repitam comigo, esponja de água doce. Esponja de água doce. Isso aí. Vê.
Tem uma bolsa que as esponjas guardam parte das suas células. Toda esponja guarda parte das suas células. Por quê? Vê só. Vamos supor que aqui está um solo e aqui está a água. E aqui tem uma esponja. Uma esponjinha bonitinha. Assim, bonitinha não, né? Mas vamos fazer de conta que ela tá bonita. Uma esponjinha. E aqui está o nível da água. Percebe que o nível da água está superando a altura da esponja. A altura da esponja, nível da água. Percebe que a água ela é mais alta, digamos assim, que a esponja? Quando ela está nessa condição, tá tudo certo, tudo maravilhoso. Agora, e se acontecer isso aqui? O que é que faz? Porque vamos lembrar o seguinte. Como é que funciona a alimentação de uma esponja? Ela filtra a água por aqui, essa água sobe e passa para cá. Não é isso? Isso, beleza. Agora me digam, como é que ela vai tirar essa água que está aqui dentro para sair? Faz como? Não faz. Não faz. Porque não vem me dizer que o coanócito que está aqui dentro ele vai ser mais forte que a gravidade. Não é possível. Mais forte que a gravidade, taca, poxa, não? Então, assim, fica muito difícil para ela conseguir se alimentar enquanto ela está nessas condições. Por isso que é uma coisa exclusiva de esponjas de água doce. Porque o mar, querendo ou não, ele não tem essa variação constante. Tipo, ele tem a variação de maré, claro, mas, sabe, é uma variação que dura horas, coisa de, sabe, não dura dias, semanas, sabe? Então, assim, quando a esponja percebe que o nível da água está inferior ao que é necessário, essa esponja vai morrer. Óbvio que a esponja vai morrer. Mas antes de morrer, ela libera essa bolsa que ela tem guardadinha aqui do lado. É uma bolsinha. Ela libera essa bolsa. Por que ela libera essa bolsa? Porque essa bolsa contém parte das células dela, contém células tronco dela. E quando o ambiente voltar, deixa eu só voltar para cá, para terminar de descrever. Quando esse ambiente voltar a ter as condições de vida ideais para ela conseguir sobreviver, essa bolsinha que ela guardou aqui do lado, ela começa a crescer. E com o tempo, muita paciência, muita misericórdia de Deus, ela vai crescendo e só ama a outra esponja, nova, perfeitinha, e com outra bolsa para caso aconteça do nível do rio baixar de novo. Entendeu? É isso. Aí vamos lá, só pra gente voltar um pouquinho. Primeiro de tudo, regeneração. A regeneração é a capacidade de uma esponja de, por causa de suas células tronco totipotentes, chamadas de arqueócitos, elas conseguem se dividir, ou melhor, caso haja alguma fragmentação dela por qualquer razão que seja, ela consegue depois fazer com que essas células se dividam e formam novas esponjas. A gente viu isso também, por exemplo, em outros animais, tipo a estrela do mar, as próprias amebas, deixa eu ver, tem outros, os platelmintos, por exemplo, tem essa capacidade de regeneração, tá certo? De bipartição de regeneração, tá? Brotamento é a capacidade de uma esponja passar a brotar, de uma esponja brotar um outro ser anexo a ela, e esse broto, com o passar do tempo, com o crescimento dele, ele cai. Quando ele cai, ele se fixa no chão e a partir do momento que ele se fixa, ele passa a ser um ser individual, tá? E a gemulação é exclusiva de esponjas de água doce, lembrando, exclusivas de esponjas de água doce, e acontece quando o nível do rio, da localidade onde elas estão, baixa muito, e quando baixa muito, ela percebe que não vai ter como sobreviver, e ela libera uma bolsa, libera uma um anexo dela realmente, e que se fixa no chão. E quando a situação do ambiente voltar a ser como era antes, ou o mais normal possível, ele consegue se regenerar e formar uma nova esponja. Tá? Deu pra entender?
Sim, sim, e aí, galera? Todo mundo entendeu? Beleza, beleza. Aí, vê só, essa aqui é a parte da reprodução das esponjas, não é isso? Reprodução das esponjas, depois disso, tem mais um trechinho que eu esqueci de comentar, que é sobre a, as organizações das células dos quinidários, mas é bem mais simples. Vocês lembram se Belly chegou a comentar com vocês aprofundadamente sobre as diferenças entre os tipos de quinidários? É, o Mentezoa, enfim, os segmentos dela, os segmentos deles. Você lembra disso? Ela não comentou sobre, tipo, sobre os filos deles, tipo, deixa eu me lembrar de uma que faz muito tempo que eu vi. Classe Antezoa, os enterozoários, cifozoários. Não falou nada sobre isso, não? Falou? Falou não? Bora fazer o seguinte. Só pra gente lembrar, porque já que ela não aprofundou muito, então bora pegar só uma imagem aqui rapidinho. O pessoal desistiu, rapaz. Coitados. Enfim, tô tudo cansado, rapaz. Deixa eles. Pegar um aqui. Aqui, ó. Essa imagem aqui é mais explicadinha. Vê só. Vamos começar pelos hidrozoários. Os hidrozoários, galera, eles são seres que só existem em formato de pólipo. Os hidrozoários eles existem apenas em caso de pólipo. Eles só existem em formato de pólipo, tá? Eles são móveis, tá certo? Não existem medusas. São pólipos, mas eles são pólipos que se mexem. Isso é um pouco estranho, talvez, mas a verdade é essa, tá certo? Eles são pólipos, mas que eles conseguem tipos de poríferos. Tipos de poríferos, tem certeza? Não é tipos de quinidário, não? Ah, sim, sim. Leuconoide? Rapaz. Leu... Bicho. Pera aí, se. Ah, certo, 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 certo. Bicho, essa parte aí me passou batida, viu, galera? Perdão, 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 perdão. Porque essa parte realmente me passou batida. Mas, bora pegar aquele lá, rapidinho. É só isso. As conoides, eles são retilíneos e os poros pelos quais a água passa são bem retos, assim, bem contínuos mesmo, bem retos, e eles seguem a seguinte, seguem da seguinte maneira. Entram, passa, calma, entra, sobe. É desse jeito. Entra, faz uma curva e sobe. Só faz isso, tá? Isso aí são os asconoides. Asconoides. Os ciconoides, por sua vez, eles têm essa região, essas regiões aí dos ósculos, que são mais em formato de labirinto, digamos assim. Formam quase que um labirinto realmente, por onde a água entra, sai, entra e fica, passa nesse labirinto. Percebe a diferença entre isso aqui para isso aqui? É diferente. Tem diferença, tá? Agora, os leuconoides são os mais complexos, são os quimidórios mais complexos, em que a água tem que passar por uma rede de canais muito mais desenvolvida. Percebe que aqui a gente tem os, digamos, afluentes menores que desembocam em quase que rios maiores para que conseguir chegar nas células de forma mais eficiente, mais lógica, mais eficiente, tá?
sem depender tanto de uma questão chamada difusão simples, que é o meio pelo qual as esponjas fazem. Porque assim, como é que na gente a gente consegue distribuir os nutrientes? A gente distribui nutrientes pelos vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos do corpo distribuem o nutriente pelo corpo. Mas já que eles não têm tecido, eles contam exclusivamente com a difusão, com a passagem do soluto do meio hipo pro, aliás, do meio hipo para o meio hipo. Então, assim, com essa passagem, eles contam com essa passagem, mas essa passagem era limitada. Ela só consegue a partir de determinado, ela só consegue até uma determinada quantidade de células, porque ela é muito limitada. Então, para otimizar isso, eles fizeram essas estruturas assim. Percebe que essa rede ela é mais complexa e ela consegue passar por dentro da esponja de um jeito que quase todas as células são abraçadas. Vocês conseguem perceber a diferença lógica de raciocínio entre uma e outra? Essa aqui passa um fluxo só, mas esse fluxo só vai ter que passar por toda essa camada para chegar aqui, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, mas aqui percebe que tem essas redes que elas conseguem se interconectar de modo que o espaço entre esses aqui, entre as células seja menor, o espaço entre elas é menor, o espaço entre os sulcos de passagem entre os sulcos de passagem e as paredes, digamos assim, do animal, é menor. Então fica mais fácil. Aí para repetir o segundo é basicamente isso aqui, só que no lugar de fazer uma reta e uma curva, ele faz várias curvas, é quase como um labirinto, sabe? Quase como um labirinto, tá? Asconoides, ciconoides e leuconoides, tá? É isso. Perdão aí, galera, que essa parte realmente me passou batido. Perdão. Deu pra entender? E aí, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu essa parte? Sim, 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 sim. Cada um vai evoluindo? Não, não é coisa importante. Não é que um vai evoluindo do outro. São seres diferentes, tá? São espécies diferentes. Uma espécie X, espécie Y, espécie Z, tá? São espécies diferentes. Não é uma evolução delas, não. Pronto. Aí só pra gente encerrar, pra não demorar muito, mas sei que vocês estão cansados. Daqui a pouco tem outra aula. Vê só pra gente dar uma analisada nisso aqui também. Vê, hidrozoários, eles são seres, aqui os cnidários no caso, né? São seres que eles são pólipos sempre, tá? Eles não chegam na fase de medusa, mas eles são pólipos vágeis. É esquisito? É. Mas a verdade é essa, são sempre pólipos, tá? Caravelas. Vê só, caravelas. As caravelas, pessoal, elas são basicamente nesse formato. Quem vai muito pra praia, muito pra esses lugares assim, geralmente pode já ter visto algum momento na vida. São seres que eles não são um animal só. Essa parte aqui de cima é um grupo de animais e aqui de baixo é outro grupo. Tá? Coisa importante também, isso é bem interessante, inclusive. É um grupo em cima e um grupo embaixo. E cada um deles tem uma função específica. Um vai fazer digestão, outro de reprodução, outro de defesa, enfim. Cada um vai fazer essa função. As hidras têm suas funções. As hidras têm suas características. Isso aqui é uma hidra. Tá? Isso aqui que tá aqui do lado é uma hidra. E outros pólipos. Alguns são marinhos, outros de água doce. É isso. Esses são os hidrozoários. Inclui caravelas e hidras. Ponto. Lembra disso. Caravelas e hidras. Caravela, hidra, caravela. Eita, caravela, hidra, caravela, hidra. Pronto. Antozoário. Os antozoários, na minha opinião, são mais fáceis de lembrar. Porque lembram as anêmonas, lembram dos corais. É só lembrar do programa Nemo. Lembra? Antozoário procurando Nemo. Antozoário procurando Nemo. Antozoário procurando Nemo. Lembra disso e vai bem. Inclui anêmonas e corais. Eles são sempre fixos. Esses pólipos são fixos. Eles ficam naquela parte no chão mesmo, assim, fixos no chão. E não entram na fase de medusa nunca. Eles ficam naquela parte de medusa para todo sempre. Os sifozoários, por outro lado, eles são as águas vivas. Eles são aquela água mais comum, sabe? Mais de filme mesmo, sabe? Essas águas vivas que a gente vê mais em filme, mais de, sabe, de estrutura mais de filme mesmo.
e elas são sempre marinhos, e esse estado de pólipo delas, estado de pólipo, é o que está escrito aí do lado, ele é curto, mas ele existe. Então foca que elas têm tanto a fase de medusa, tem tanto a fase de medusa quanto de pólipo. É isso. Os cubozoários, galera, eles são os animais mais perigosos. Eles são as mais perigosas porque incluem as vespas do mar. O que é uma vespa do mar? A vespa do mar é um animal que tem um veneno, tem uma toxina muito forte. Muito, muito forte mesmo. Pra vocês terem a noção, graças a Deus esse bicho não tem aqui no Brasil. Mas na Austrália, entre aspas, abre aspas, tinha que ser, abre parênteses, tinha que ser, esses cubozoários, essas vespas do mar, elas têm tanto perigo para eles quanto os tubarões têm aqui em Boa Viagem, por exemplo. Aqui em Boa Viagem, a gente tem, aqui em Boa Viagem, aqui em Recife, em Boa Viagem, né? A gente tem as placas que dizem cuidado do tubarão, alerta de tubarão. Lá na Austrália, tem algumas praias da Austrália que literalmente tem uma placa dizendo cuidado com a vespa do mar. Sabe? É isso nesse nível. Por que tem que ter esse cuidado todo? Porque essas vespas do mar, elas têm a capacidade de injetar toxinas no corpo que podem causar, em casos mais extremos, podem causar até parada cardíaca, tá? Primeiro choque anafiláticos, queimaduras intensas, dores excruciantes, mas o maior problema delas assim, é o risco de parada cardíaca, tá? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido direitinho tudo. Pois é complicado, né? Difícil. Por isso eu dou graças a Deus todos os dias por ter nascido no Brasil, sabe? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido direitinho aí e tal. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem depois pelo WhatsApp que a gente tá respondendo sem bronca nenhuma, tá certo? Vou liberar vocês agora para não ficar muito em cima, né, para a próxima aula, tá? Vamos descansar um pouquinho, daqui a pouco tem matemática para alegrar a vida de vocês.